Vamos lá? Quando a gente olha para investimentos pela primeira vez, pode parecer um pouco confuso. Se for a sua primeira vez estudando sobre o tema, pode até parecer um pouquinho assustador. São siglas para todo lado e ainda existem várias opções que, se você investir sem souber o que está fazendo, você ainda pode perder dinheiro. Por isso é sempre importante saber pelo menos o mínimo sobre esse assunto. Assim você consegue identificar os riscos envolvidos e saber se o seu retorno está pelo menos na média do que o mercado oferece. Mas como eu sei que nem todo mundo tem tempo para parar para estudar sobre isso, ou até mesmo não gosta do assunto, eu vou trazer aqui 5 investimentos para esse tipo de pessoa. Então, se você não tem muito tempo para estudar, se você não gosta desse assunto, se você tem medo de investir ou está querendo começar agora, esse vídeo é feito para você. Então, bora pro vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor, onde eu ensino você a fazer seu dinheiro render mais para você trabalhar menos. Se você já for raiz aqui no canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela ajudinha. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final, caso eu agregue alguma coisa para você, aí me dá uma forcinha deixando o like e se inscrevendo no canal. Só para avisar, no final do vídeo eu vou trazer uma tabela resumindo as informações que eu vou trazer durante o vídeo. Mas se você quiser saber tudo no detalhe, é melhor acompanhar o vídeo até o final. Sem ficar enrolando, então, o primeiro tipo de investimento que nós temos aqui são CDBs de liquidez diária. Esse é o investimento mais comum que você vai encontrar num banco ou numa corretora, onde você empresta dinheiro para o banco e ele te paga uma taxa de juros por isso. Funciona bem similar à poupança, porém com algumas características muito melhores que eu vou te explicar agora. Primeiro, que o seu rendimento é diário, então todos os dias úteis você vai ver seu dinheiro subindo pouquinho a pouquinho, diferente da poupança que é somente mensalmente. Segundo, é a sua rentabilidade, que é muito mais atrativa. Geralmente você vai encontrar CDBs de liquidez diária com rentabilidade entre 100 a 110% do CDI. Hoje esses valores representariam algo entre 11 e 12% líquido ao ano. E só com essa pequena alteração, a sua rentabilidade de tirar da poupança e colocar no CDB de liquidez diária já aumenta em 4, 5% ao ano. No curto prazo, 4, 5% pode parecer pouco, principalmente se o valor for baixo. Porém, se você deixar isso nos juros compostos ao longo prazo de 10, 20, 30 anos, a diferença vai ser imensa lá na frente. Referente à segurança, o CDB de liquidez diária é tão seguro quanto a poupança. O CDB conta com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não conhece, é um órgão que protege o seu dinheiro caso o seu banco venha à falência. Então, até o valor de R$250 mil por CPF, você tem essa garantia do FGC. Tem meu dinheiro em um CDB do banco. O banco faliu, até R$250 mil você está seguro. Claro, isso levando em conta bancos de pequeno e médio porte. Se você tiver seu dinheiro em algum bancão como Santander, Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, qualquer um desses tipo, o FGC não tem a capacidade financeira para arcar com as despesas de um banco desse quebrando, porque ele é muito grande. Mas em contrapartida, um banco desse é muito maior e é muito difícil de vir à falência. E como o próprio nome diz, o CDB de liquidez diária tem a mesma característica da poupança de você poder sacar o seu dinheiro a qualquer momento. Quando eu digo a qualquer momento, é referente aos dias úteis, tá? Então, existem bancos e corretoras que aceitam saques nos finais de semanas, porém, para evitar imprevistos, eu sempre coloco os dias úteis como a possibilidade de saque. Então, de segunda a sexta e até as 18 horas, você pode fazer o saque a qualquer momento. Esse tipo de investimento você consegue encontrar em praticamente todos os bancos e todas as corretoras. A diferença aqui vai ser, geralmente os grandes bancos pagam um pouco menos, os pequenos e médios bancos pagam um pouco mais. A mesma coisa com as corretoras. Hoje, as melhores opções desse investimento, olhando especificamente para a rentabilidade, vão estar no Banco Sofisa, no Banco Daicoval e no Banco BMG. Para a nossa segunda opção, nós temos as LCIs e as LCAs com liquidez diária após 90 dias. Esses investimentos são bem parecidos com os CDBs, tendo 3 características diferentes. A primeira, a LCI, a letra de crédito imobiliário, você empresta o dinheiro para o banco e ele só pode emprestar o seu dinheiro para o setor imobiliário. Já a LCA, letra de crédito do agronegócio, você empresta dinheiro para o banco e ele só pode emprestar o seu dinheiro para o agronegócio. Para a segunda característica, tanto as LCIs quanto as LCAs têm o período mínimo de carência de 90 dias. Então, após o seu aporte inicial, você precisa esperar 90 dias para que você possa sacar o dinheiro.
Passados os primeiros 90 dias, esse investimento se torna de liquidez diária, então você pode sacar a qualquer momento, igual o CDB nos dias úteis. E a terceira diferença é que as LCIs e as LCAs não pagam imposto de renda. E aqui você precisa ficar atento para não cair nas pegadinhas de comparar um CDB com uma LCI ou uma LCA. Se eu te perguntar qual que rende mais, um CDB de 100% ou uma LCI que paga 90%? Se você não souber que as LCIs e as LCAs não pagam imposto de renda, logo de cara vai parecer que o CDB é mais atrativo, porque ele está pagando 100% do CDI, enquanto a LCI só está pagando 90% do CDI. Porém, a resposta certa é a LCI de 90%, devido ao fato de não pagar o imposto de renda. Resumindo, o CDB renderia 11,26% ao ano, isso porque ele tem a tabela regressiva de imposto de renda. Já a LCI pagaria 12,29% por não ter o imposto de renda. Para o nosso terceiro tipo de investimento, nós temos os CDBs, as LCIs e as LCAs, todos atrelados ao IPCA. E para quem não conhece, esse é o nosso indicador de inflação. Eu estou colocando esse tipo de investimento aqui porque, independente da nossa inflação, esse tipo de investimento sempre vai trazer um ganho real para o seu dinheiro, pois ele sempre paga o valor da inflação que nós tivemos mais uma taxa pré-fixada. Nesse tipo de investimento você pode achar tanto CDBs quanto LCIs e LCAs. Eu particularmente prefiro LCIs e LCAs atrelado ao IPCA, porque o ganho que você vai ter sempre vai estar muito próximo da parte pré-fixada do investimento, por não ter o imposto de renda. Vamos supor que você consegue encontrar uma LCI pagando IPCA mais 4,5%. Isso significa que o seu dinheiro vai render tudo que render da inflação mais 4,5%. Então, independente da inflação estar alta ou baixa, você vai ter um ganho de 4,5%. Mais um detalhe importante que você não pode esquecer aqui: esse tipo de investimento não possui a liquidez diária. Você só vai ter acesso ao seu dinheiro novamente no vencimento do investimento. Nesse tipo de investimento, geralmente você encontra opções com vencimento entre 1 a 5 anos. Essa informação é disponibilizada na hora que você abre o investimento lá, e isso tem que ser levado em conta antes de você fazer o seu aporte. Colocou seu dinheiro em uma opção de 1 ano, por exemplo, você só vai ter acesso a esse dinheiro novamente daqui a 1 ano. Se você tentar vender antes, e só alguns bancos permitem isso, você até consegue, porém com prejuízo. Então se planeje caso você vá fazer um investimento que não tenha liquidez diária para só pegar o seu dinheiro no vencimento. Quarto tipo de investimento que nós temos aqui são os investimentos promocionais. Geralmente eles são CDBs de liquidez diária, igual aqueles investimentos que eu mencionei no início do vídeo, porém com uma rentabilidade maior e com um prazo de vencimento menor. Eles servem praticamente como uma degustação do banco ou da corretora que você está entrando, onde você vai estar investindo nessa opção que paga acima da média do mercado e você tenta conhecer os outros produtos dele, como funciona a plataforma, e talvez acabe fidelizando como cliente desse banco ou corretora. As diferenças entre esses CDBs promocionais e os CDBs de liquidez diária tradicional são: geralmente eles possuem um limite de quanto você pode investir, um tanto quanto baixo, variando entre 3 a 15 mil reais. E as suas rentabilidades são maiores, variando entre 120 a 200% do CDI. Já o prazo que o investimento pode ficar lá investido geralmente varia entre 30 a 90 dias. Para quem está começando agora, é uma baita oportunidade, pois você consegue conhecer algum banco ou corretora, usufruir dessa taxa acima da média do mercado, que ainda pode te incentivar a querer investir mais. E para o nosso último investimento, nós temos o famoso Tesouro Selic. Para quem não conhece, esse seria o investimento mais seguro que nós temos hoje. Sim, ele é mais seguro que a poupança, que o CDB, que a LCI e que a LCA. Isso porque você está emprestando dinheiro para o governo. E caso ele não tenha dinheiro para te pagar, ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro. Com essa característica incrível, ele se torna muito mais difícil de quebrar do que um banco ou uma corretora, por exemplo. Para aquelas pessoas extremamente conservadoras que têm medo do nosso sistema bancário, da nossa economia ou algo do tipo, esse seria o investimento ideal para você que está começando. Ou, claro, que quer sair da poupança. A sua rentabilidade é um pouquinho menor que os CDBs, as LCIs e as LCAs, isso porque ele tem menos risco envolvido. Esse investimento tem todas as características do CDB. A única diferença é que ele não tem o FGC como garantia, porque ao invés de ter o FGC, ele tem a própria União como garantia. Agora, como eu disse no começo do vídeo, eu vou trazer uma tabela resumindo todas as informações para ficar mais fácil de visualizar tudo. Começando com os CDBs de liquidez diária. Aqui nós vamos ter opções com rendimentos entre 11,26% ao ano até 12,89% ao ano. Isso já
líquido, descontando o imposto de renda. Seu rendimento é diário e ele possui a liquidez diária também. Junto a isso, ele possui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Hoje, como eu disse no vídeo, as melhores opções estão no Banco Sofisa, no Banco Daicoval e no Banco BMG. Para as LCIs e LCAs de liquidez diária após 90 dias, nós temos rentabilidades variando entre 11,74 e 12,7, isso já líquido. Suas características são iguaizinhas do CDB, porém a sua liquidez diária começa após 90 dias. E as suas melhores opções hoje estão no Banco Daicoval e no Banco ABC. Aqui para os investimentos atrelado ao IPCA, nós temos uma rentabilidade variando entre IPCA mais 4 até IPCA mais 8, dependendo se for um CDB ou uma LCI ou uma LCA. Aqui nós temos que lembrar que a liquidez é somente no seu vencimento e as melhores opções são encontradas no Banco Daicoval e no Banco ABC. Para os CDBs promocionais, nós temos rentabilidades variando entre 120 a 200% do CDI. Isso somaria até uma rentabilidade de 27% ao ano. Mas nós temos que lembrar que o prazo é curto, variando entre 30 a 90 dias. As melhores opções que nós temos atualmente estão no Banco Pan, no Banco BV, na XP e na corretora Rico. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre todos eles, caso você tenha interesse. E para finalizar, o Tesouro Selic, ele é praticamente todas as características igual ao CDB, a única diferença sendo que a garantia não é o FGC, é sim a própria União. E você consegue encontrar ele em praticamente todos os bancos e corretoras. Antes de eu finalizar o vídeo, talvez algumas pessoas estejam se perguntando por que eu não coloquei as opções pré-fixadas aqui e as outras opções do Tesouro Direto. Os investimentos pré-fixados, na minha opinião, não devem ser feitos por iniciantes, somente por aquelas pessoas que já têm algum entendimento sobre a economia. Você pode contratar um investimento a uma taxa de 7% e naquele ano a gente ter uma inflação de 8%, acabando perdendo o valor do seu investimento. Ou você pode acabar contratando uma taxa de investimento de 7% e a nossa taxa de juros média subir para 10%, ou seja, você acaba deixando de ganhar aí 3%. Então, nesse caso, você precisa ter um certo entendimento sobre a economia para saber se as nossas taxas de juros estão subindo, se a nossa inflação está descendo, para conseguir fazer um investimento com um pouco mais de precisão. Já quando nós estamos falando dos outros investimentos do Tesouro Direto, você precisa entender o conceito de marcação a mercado, senão você não pode se desfazer do seu título antes do seu vencimento. E isso pode ser um pouquinho confuso para quem está começando agora. Por isso que eu acabei não colocando essas duas opções nesse vídeo. Se você ficou até aqui, eu agradeço pelo seu tempo e eu espero ter te ajudado. Se você puder me ajudar também deixando seu like e comentando aqui embaixo, eu agradeço imensamente. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.